No módulo 30, vamos ver os fatores que influenciam a curva SN. Acabamos de ver a curva SN, mas atenção, a curva SN não é uma característica do material. Depende muito da geometria, do carregamento, se tem um entalhe, etc. Na verdade, procura-se no laboratório usar um provete muito próximo, ou o mais próximo possível daquele que temos na realidade, porque se for alterada a geometria ou outro fator qualquer, vamos ter uma curva SN diferente. Existem muitos fatores, justamente, que têm influência sobre a curva SN e é disso que trata o módulo 30. O primeiro fator é a tensão média. Eu recordo-vos que no módulo anterior nós vimos a curva SN para uma tensão média nula. Mas o que acontece quando tem uma tensão média diferente de zero? O que acontece muito na prática. Por exemplo, num carro, a tensão média é o peso do veículo. Qual é a influência sobre a curva SN? Existem duas abordagens. Ou fazem uma nova curva SN com uma tensão média diferente de zero, mas isto representa, ou pode representar, meses de trabalho, ou usam um critério, uma equação que vos permite prever, deduzir qual é a nova tensão limite de fadiga quando a tensão média é diferente de zero. E existem critérios, felizmente, para não estar a fazer uma nova curva SN. Existem três, fundamentalmente: Soderberg, Goodman e Gerber, sendo que o mais conservador e o mais usado é Soderberg. Então, em que consiste esse critério? Tenho aqui a representação do critério, tenho num gráfico no Y a tensão alternada e no X a tensão média. E vamos representar neste gráfico dois pontos. O primeiro ponto é a tensão limite de fadiga, quando a tensão média é zero, e isto foi obtido da curva SN. Recordo-vos, na curva SN tem tipicamente aqui este comportamento, sobretudo para os materiais CCC, o aço, por exemplo. Portanto, isto foi obtido para uma tensão média nula, ok? Tensão média é igual a zero e daqui até aqui tem a tensão alternada. Portanto, para a tensão média igual a zero, tem a tensão limite de fadiga dada pela curva SN. O Soderberg diz que quando a tensão média é igual à tensão de cedência, a tensão alternada que vocês podem aplicar é zero. Nem um bocadinho, é zero. Não pode aplicar nenhuma tensão alternada. Agora é só unir os dois pontos. Unindo dos pontos tem esta reta e sobre esta reta tem a representação da tensão alternada que vocês podem aplicar para uma tensão média diferente de zero. Por exemplo, para esta tensão média, vocês vêm aqui ao gráfico e têm a tensão alternada que podem aplicar. Para esta tensão média, vêm aqui ao gráfico e podem aplicar esta tensão alternada. Podem determinar isto graficamente ou através da equação. A equação de Soderberg é esta. Tensão alternada, o Y, é igual ao declive, que é menos a tensão limite de fadiga sobre a tensão de cedência, vezes o X é a tensão média, mais a interseção com o Y, que é a tensão limite de fadiga. Podemos fazer um exemplo para vocês compreenderem isto melhor. Imaginem que queremos construir a reta de Soderberg de um material que tem uma tensão de cedência de 600 MPa, uma tensão limite de fadiga de 450 MPa. E eu quero, usando o critério Soderberg, determinar qual é a nova tensão limite de fadiga quando a tensão média é diferente de zero, neste caso é igual a 100. Bom, representamos num gráfico, já sabem, tensão alternada versus tensão média, os dois pontos conhecidos. Para tensão média igual a zero, a minha tensão limite de fadiga é 450, tenho o primeiro ponto. E quando a tensão média é igual à tensão de cedência, que é de 600, a tensão alternada é de zero. E tenho então na reta a representação da tensão alternada. Graficamente, para uma tensão média de 100, a minha nova tensão limite de fadiga é de 300, não é tensão limite de fadiga, a tensão alternada é de 375.
Podem fazer isto usando a equação. A equação está aqui representando o declive menos a tensão limite de fadiga sobre a tensão de cedência, mais a interseção com as ordenadas 450. Para tensão média igual a 100, isto dá 375, que é exatamente igual ao valor obtido graficamente. Mas atenção, aqui um pormenor importante, é que isto não é a nova tensão limite de fadiga, isto é a nova tensão alternada. A nova tensão limite de fadiga é alternada mais a média, que dá 475. Isto é que é a nova tensão limite de fadiga. Se quiserem, podemos verificar ou visualizar isto ainda melhor neste gráfico, ok? Este gráfico é muito útil porque permite ver para cada nível de tensão média qual é o novo ciclo em termos de tensão máxima, tensão mínima e tensão média. Então como é que se constrói? É no mesmo gráfico o anterior, só que completam isto com mais um ponto aqui. Corresponde aqui ao ponto em que tem no X tensão de cedência e no Y tensão de cedência. E unem a tensão limite de fadiga a este ponto e têm a representação da tensão máxima. Se unirem menos tensão limite de fadiga a este ponto, tem a tensão mínima, e esta linha aqui a tracejado é a representação da tensão média. Portanto, já sabem, quando a tensão média é nula, tem o ciclo que foi obtido para determinar a curva SN, em que a tensão média é nula. Mas agora, para qualquer valor de tensão média, vocês podem determinar o ciclo. Por exemplo, para esta tensão média, como é que se representa o ciclo? Tem aqui, este é o valor da tensão máxima, este é o valor da tensão mínima e este é a tensão média. Portanto, este é o ciclo de tensão. E aqui tem a nova tensão limite de fadiga para este valor de tensão média. E se repararem, é superior a este valor aqui. Portanto, quando aplicam uma tensão média, a tensão limite de fadiga é superior àquela que obtém quando a tensão média é igual a zero. Atenção. Muito bem. Agora, na prática, o regime de tensão, a amplitude de tensão, a tensão média aplicada, mantém-se constante ao longo do tempo? Bom, na maior parte dos casos, não. Tem este espectro, este tipo de espectro, que é, ou seja, alterações em termos da tensão máxima aplicada, mínima, média e gama. Varia ao longo do tempo. Como é que nós tratamos destes problemas? Bom, em primeiro vamos simplificar isto para regimes mais regulares, que foram estudados em laboratório, e depois vamos somar o dano em cada condição. E quando o dano chegar a 1, parte. Isto basicamente é a lei de Miner, ok? E o somatório dos danos é isto, NI, N minúsculo sobre NI, N maiúsculo. O que é o NI minúsculo? É o número de ciclos executados nas condições I. E o N maiúsculo é o número de ciclos necessários à ruptura nas condições I. Portanto, nós vamos somando os danos em cada uma das condições e quando o somatório dá 1, parte. Atenção que isto não tem em conta eventuais interações. Quando passam de níveis de tensão altos para baixos ou de baixos para altos, pode haver aceleração ou pode haver um efeito de retardamento. Tipicamente, quando vocês aplicam um ciclo muito alto, pode introduzir tensões residuais de compressões e isso atrasa um bocadinho. Então, no fim, não dá 1, mas dá mais do que 1. Aumenta a vida, a fadiga. Há outro fator que tem muita influência na curva SN, que é o concentrador de tensão. E na prática, muitos componentes têm concentradores de tensão. Uma chaveta, uma variação de secção, um furo central, isto tudo tem muita influência na vida, a fadiga. E mais uma vez, tem duas soluções. Ou fazem uma nova curva SN, são meses de trabalho, não é muito agradável, ou então usam uma estratégia que permite deduzir qual é a nova tensão limite de fadiga sem ter que fazer nova curva SN usando outro critério. E é isso que eu quero ver convosco. O critério de que estamos a falar é o índice de sensibilidade ao entalhe. Okay? Isto é uma característica do material e com ou sabendo qual é o índice de sensibilidade ao entalhe do material, vocês podem deduzir qual é a nova tensão limite de fadiga sem ter que fazer nova curva SN. Por definição, o índice de sensibilidade ao entalhe, o que é igual a KF menos 1 sobre KT menos 1. Agora vamos ver o que é o KT e o KF. KT
é o fator teórico de concentração de tensões. Está aqui um exemplo para vocês compreenderem o KT. Imaginem uma placa com um furo central tracionado remotamente por uma tensão sigma. Junto ao entalhe, vocês têm concentrações de tensão. Aqui estava muito claro que é uma placa que tem 2 entalhos de cada lado, isso são as linhas de força. Se repararem, junto ao entalhe há uma concentração de linhas de força. A tensão aqui é muito superior àquela que vocês têm afastado do entalhe, ou aqui remotamente. Então, neste caso em particular, a relação entre a tensão junto ao concentrador de tensão sobre a tensão remota aplicada dá 3. Mas isto é para este caso. Para outros casos é diferente. Por exemplo, aqui teria outro quociente. Mas isto é uma coisa que é fácil de determinar. Para já, existem atlas, tabelas que vos dão qual é o KT em função do concentrador de tensão. E se por acaso não houver na tabela, vocês podem medir isto experimentalmente facilmente. Ponho aqui um extensómetro, um dispositivo que permite medir a deformação, e isto permite determinar a tensão, fazem a relação e está feito. Isto é um trabalho muito reduzido. KT. Agora, este é que é o trabalho muito laborioso, que é o KF, que representa a relação tensão limite de fadiga sem entalhe sobre com entalhe. Com entalhe é justamente aquilo que eu quero determinar. Isto é que dá muito trabalho, mas com esta equação eu vou poder deduzi-lo sem ter que fazer nova curva SN. O KF, se quiserem, é o equivalente ao KT em termos dinâmicos. KT é estático. A determinação da relação com e sem entalhe, estático. E este é dinâmico ou à fadiga. Okay? O que se verifica é que o Q varia, o índice de sensibilidade ao entalhe varia entre 0 e 1. Quando o Q é igual a 1, tipicamente tem materiais frágeis. Quando o Q é inferior a 1, tem materiais dúcteis, que é quando o KF é inferior ao KT. Em geral, o efeito do entalhe não é tão severo em termos de fadiga como em termos estáticos. Porquê? Porque há as plasticidades localizadas e é tipicamente o que vocês têm nos materiais dúcteis. Okay? E ainda tem um caso em que o Q pode valer 0. O que é que quer dizer quando o Q vale 0? O KF é igual a 1, ou seja, com ou sem entalhe dá a mesma coisa, que é uma coisa extraordinária, até difícil de entender. Mas acontece para materiais muito particulares, como o ferro fundido cinzento. O ferro fundido cinzento é um material que tem microentalhos no seu interior. É a grafite, a presença de grafite. E então é insensível a um entalhe externo. A severidade dos microentalhos é muito superior a um entalhe externo, e então não faz diferença. Com e sem entalhe dá exatamente a mesma coisa, a tensão limite de fadiga. E tenho aqui um exemplo para vocês entenderem como é que se manipula este índice de sensibilidade ao entalhe. Tipicamente, o que é que conhecemos? A tensão limite de fadiga, sem entalhe. O KT, bom, vamos assumir que tínhamos o caso anterior, uma placa com um furo central, mas atenção, isto pode variar. Se tiverem um entalhe de cada lado, o KT é diferente de 3, dá outro valor. E o índice de sensibilidade do material é 0,25. Com isto, eu posso determinar, usando a equação que vimos anteriormente, qual é a nova tensão limite de fadiga. É uma equação incógnita, o resultado final dá isto. A tensão limite de fadiga com entalhe é 300. Podem ver, bem inferior a 450, no caso sem entalhe. Portanto, atenção, a curva SN não é uma ferramenta universal, depende muito de vários fatores, como concentrador de tensão, tensão média, etc. O que se procura fazer na prática é usar um provete muito próximo daquele que temos na realidade e depois, eventualmente, se tivermos tensão média ou um concentrador de tensão, aplicar esta estratégia.